Olá, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni aqui na área. Esse vídeo aqui vai ser diferente, vai ser um vídeo em homenagem, na verdade uma prestação de contas para o Vini, assinante gourmet aqui do canal, membro, né? Ele me pediu alguns ativos negociados na gringa, tanto gringos de fato como brasileiros, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Royal Caribbean, empresa de turismo, também falarei sobre Itaú negociado na NYSE, falarei sobre Banco do Brasil e termino com Microsoft, ou Microsoft se você preferir. Vamos começar pela parte boa, né? Pela parte das férias, pela Royal Caribbean. Bom, o que nós temos de bom e do melhor aqui? Para algumas ações, Vini, eu coloquei o gráfico de 1 hora, como é o caso dessa, para que você tenha mais sensibilidade ao momento atual. Dia 7/4 de 2020 até maio, vamos supor. Entre abril e maio você tem aí informações, nutrição para o seu mundo especulativo ou de investimentos. No caso da Royal, o que eu trago para você de maneira bem resumida? Tá? Uma empresa que teve muitos gaps, muito parecido aqui com o mercado brasileiro, então você pode perceber aqui no dia março e abril gapados, tá certo? Em queda, aí recuperamos aqui a partir do dia 18 de março, tá? E entramos em abril num pullback. Legal. É interessante para mim saber que sim, ela varia $16 a cada pullback, aproximadamente, tá aqui, ó, tá certo? Aproximadamente $16, por isso que eu deixei aqui para você essa informação. Se utilizarmos aqui o FIBO, você vai conseguir chegar aos próximos aqui, próximos ao fundo, tá? Próximos a fundos, mesma coisa a colar, próximo a fundo, e aí finalizou, ainda não chegamos em 20,40 de novo, mas é importante ter noção dessa volatilidade, tá certo? Que é natural em crise, nesse tempo de crise dela, entre $16 e você também pode pegar o último gap, tá? Que foi um pouquinho mais severo, de $20, tá? Esse você vai inclusive ter uma semelhança muito grande com esse fundo, tá? Projetando mais uma patada do urso, porque esse é um segmento de mercado que a gente não sabe quando vai se recuperar, tá? E as patadas do urso, então, sempre de uma máxima, elas tendem a parar entre $16 e $20, certo? Formam para a gente aqui esse retângulo que eu sempre compartilho para vocês e para você também aqui no canal. Legal. Esse cara está sendo projetado, vamos supor, a partir ou dessa máxima ou dessa. Vamos pôr dessa aqui, ó, ser um pouco mais visual aqui, ó. Então a próxima patada do urso tende a terminar, se vier a partir dessa máxima ou dessa máxima aqui, entre $18 e $15. Tá? Isso é acompanhar tendência. Bum, bum, tchan. Se vier de novo, estamos falando em $15 a $18. Legal, mas e se ela não vier? Fique com elas, vamos guardar elas, porque se o preço se movimentar para cima, tá? A gente caça ela, tá certo? Sem dúvida. Caça, porque o mais legal de tudo na retomada do mercado será pegar o pullback, ou seja, pegar as demandas de quem está pessimista, tá? Pegar elas no final, tá certo? Apostando na primeira chifrada do touro, tá? Que por enquanto tem esse tamanho aqui, tá certo? Legal. Dentro dessa primeira análise de fluxo, tá? Vamos para a análise de volume. Então a gente percebe que essa faixa em amarelo aqui, tá? É a faixa mais negociada dos últimos tempos. Tá? Nós temos aqui 2 picos de volume, por isso estão as setinhas aqui, mais alguns picos de volume aqui. Se eu quisesse colocar um retângulo, seria essa faixa aqui, ó. Tá? Essa faixa. Tá? Essa faixa de cima para baixo é suporte. Tá? De baixo para cima é resistência, de cima para baixo é suporte, de cima para baixo é suporte, de baixo para cima é resistência. Bom, bipolaridade, mercado bipolar, maluco, mas em price action é assim que funciona, tá? É ali que está o maior volume. Então 36,65 é meu ponto que eu tenho ali do mestre de dividendos e conflui com essa região de maior volume. Então atualmente abriu virá de baixo para cima, a não ser que abra em gap, tá? Como abriu em gap aqui, ó, a não ser que abra em gap, tá? Mas se não abrir em gap, é lá o primeiro problema, tá? E a única região de suporte que eu tenho, fora a patada dos 16 aos 20, tá dando aqui embaixo, né, dos 15 a 18, é 24,80, tá?
Tá, a resistência, e aí é um baita de um trade, né? Você vai estar muito bem obrigado, né? O preço está sendo negociado a 30, eu estou falando de 43 dólares, tá? É a única resistência que eu tenho, tá? 43 dólares, 36,65 de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte, tá? Então dessa maneira você pode tanto escolher, se você gosta da maneira que eu estudo, né, que eu analiso, nunca é recomendação, mas você pode escolher os seus estudos para se concentrar somente quando o IC variar 16 a 20 dólares, ou você pode concentrar os seus estudos para ter final em 36. Ops, enquanto ficar pronto o café aqui para nós no canal, 36, ops, ou 43, tá certo? Seriam essas duas expectativas de resistência para abril, tá? Aí você vai me mandando e-mail, a gente vai atualizando sem problema nenhum, sem custos adicionais, porque você é um membro gourmet, tá certo? Obrigado. Vamos lá agora para o Itaú. Então o Itaú, mesmo tipo de análise, sempre colocando preço, volume e expectativa de fluxo, né? Então o volume mais forte do Itaú foi lá em dia 13 de março, tá certo? Teve uma desvalorização de 85 centavos, tá? Se a gente trazer esse cara a valores presentes, né? A gente vai chegar a fundo, aí, fundo, traz para cá, traz para cá, gap, tá? E esse cara então está sendo plotado 3,57. Conforme e se ele for se valorizando, a gente vai caçando esse fluxo aqui, tá? Então é importante, é um trabalho, eu sei, que demanda você estar atento ali todos os dias, tá? Para pegar ali o fundo, o próximo fim de demanda, tá? No caso do Itaú eu não tenho nenhum suporte aqui para baixo, eu acho tá muito próximo de zero, não vejo sentido, e você não é um day trader, você falou para mim, então é position, swing ou até investimento. Então o que eu acho que é a estratégia mais legal, na minha opinião, perdão, é você caprichar em ter atenção nessa faixa entre 4,48 e 4,64, que é a faixa mais negociada, tá certo? Ela de cima para baixo, de novo, mesma historinha, se repete. Veja que a análise técnica é uma coisa repetitiva, prática, padronizada. Então, de cima para baixo, suporte. Não aguentou, resistência. Não aguentou, resistência. Aqui fez suporte, mas depois abriu em gap. Resistência, resistência. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, quer aproveitar uma retomada da tendência, a gente não sabe quanto ela vai retomar, eu só tenho resistência aqui em 5,93, tá? Mas a ideia é o que? Espera fechar o mês, a semana, o dia, tá? Cada nível de gráfico, tempo gráfico dá mais força, né? Dá mais segurança, tá certo? Do mensal para o diário, por exemplo. E aí no reteste de cima para baixo, tá? É ideal, a gente voltaria para esse patamar, esse movimento de preço. Testa e sobe. Nesse caso aqui, no coração da crise, agora quando vier e se vier, pode ser já em tempos normais. E aí a tendência é de beijar, na minha opinião, 5 dólares e 90 centavos. Tá? É ali que eu tenho a única resistência, tá? E dessa maneira eu traço para você a expectativa. Se você quiser também olhar para este fluxo, é muito parecido com o de 80 e tantos, tá? Pode olhar também pouquinho menos, aí você ganha aqui o retângulo de fim de demanda, tá? São esses dois fluxos, mas principalmente esse, porque esse aqui me deu aquele sinal de volume, né? E aí ele voltou aqui, aqui abriu em gap, agora está sendo plotado dessa maneira, certo? Então esse é o Itaú. Na gringa, não vejo interesse para baixo, a não ser os fins de fluxo. E aí, para fim de fluxo, é interessante você dar uma olhadinha no candle, né? Nas velinhas, tá? Vela e volume. Então, por exemplo, aqui, não é você, é você. Então, para fim de fluxo, é interessante você observar ou ombro, cabeça, ombro, que é esse movimento aqui, ombro, cabeça, ombro, tá certo? Ou candles de reversão. No caso, esse aqui é um belo candle, tá? Esse aqui é um engolfo. Esse aqui pode ser também com uma cauda, se tivesse uma cauda maior, seria um belo candle, tá certo? Então vê nesses momentos de fim de demanda, quanto maior a cauda, tá? E o fechamento aqui assim, dessa maneira, assim, ó, vamos supor aqui assim, ó, melhor, que é o martelo, tá? O que eu mais gosto, também gosto de engolfo, né? Você tem um brancão vendedor e logo no dia seguinte você manda a bala aqui em um comprador que engolfa.
será que essa palavra faz um engolfo aqui do anterior? Tá certo? Bom, feito isso, vamos agora para Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil, não sei se esse candle está certo, está correto, tá? Mas se tiver, a gente tem a região atual como a região mais negociada. Tá? Essa região aqui, ó. Então, o Banco do Brasil, tá? Eu vejo já um preço mais complicado, tá certo? Nesse OTC aqui, né, que você me pediu, tá? Eu vejo um preço mais complicado, mais disputado. Se eu tivesse que traçar um objetivo, estaria ali em 6,58, né, ou 6,580, se você preferir, tá certo? E os únicos suportes, na verdade, estão no preço, tá? Que são 5,1825, 4,86, tá? Primeira paradinha está nos 5,560, nos 5 dólares e 56 cents, e aí depois libera, acho que aqui está o melhor trade, né? Libera para 6,58, tá? O gráfico do Banco do Brasil me parece mais lateral, tá, do que os outros, e então a cotação atual é bem disputada, tá? Eu não tenho interesse abaixo desse candle feio, eu não sei se ele está correto, se não está distorcido devido à alta volatilidade do dia, tá? Que seria aqui em 3,50, tá? Não tenho interesse abaixo, tá? E os únicos pontos de suporte estão em amarelo aqui, ó. 5,1825 praticamente no preço atual, fechou a 5,21 e 4,86, tá certo? Fluxo de alta, né? O fluxo de alta que você pode acompanhar se você tem esse tempo é esse aqui, ó. A, B igual a CD, próximo do topo, aqui próximo do topo, aqui não deu muita credibilidade, mas aqui voltou perfeito e atualmente também. Então esse cara tem aproximadamente uma valorização de 70 cents e 25, tá? É assim que tem sido. Eu só acredito que o Banco do Brasil para o curto e médio prazo vai ficar lateral, tá? É o que me parece, tá? Pela movimentação bem equilibrada entre comprador e vendedor, tá? Se eu tivesse um alvo, estaria em 6,58, tá? E abaixo dos 4,86 não tenho interesse. Se por acaso o preço vier abaixo, tá? E abaixo seria esse fluxo aqui, ó, A, B igual a CD. Então esse cara se repete duas, aí abre em gap, a gente põe ele para cá, tá? Se repete 3 e agora a próxima repetição dele está dando em 4,87, a próxima. Então veja que os outros ativos, a volatilidade estava maior, né? Fazendo tendência de baixa, tá? No Banco do Brasil não, ele faz na verdade tendência lateral, né? Porque ficaria aqui mantendo esse fundo, esse topo. Então eu vejo no mínimo para o momento atual 4,87, 4,86, do 4,86, 4,87 temos 5,18, 5,56 e terminaria em 6,58. É um trade de menos de 100%, né? Mas em momentos de crise, poxa, o que é 2% já é maravilha, né? 1% já é maravilha por trade, tá? Eu só vejo aqui o seu risco estando abaixo de 3,50, tá? Então você tem que olhar se isso lhe convém, tá certo? Se isso lhe convém, e eu vejo muita disputa. Então o que o Itaú pode fazer em uma semana, eu acho que o BB vai demorar um pouco mais, tá? Vai ser mais disputado aqui pelo que me parece aqui no intraday, tá? Eu não coloquei o gráfico diário porque está muito pipocado o gráfico diário, né? Tá muito cortado aí por gaps, tá? Então eu não tive interesse em trazer para você o gráfico diário. Eu vejo assim, por esse mês de abril ele continuar por aqui, ó, nessa faixa. Se der um spike para cima, 6,58, para baixo não me interessa nada, vai até 4,86 e depois eu não tenho interesse. Prefiro ver ele invadir o 4,86 e romper, não importa quanto ele romper, mas na volta invade ele aqui, rompe de baixo para cima e testa aqui de cima para baixo, tá? Por enquanto ele está vindo de cima para baixo, já é suporte, tá? Já é suporte para mim. Legal, a gente termina com a Microsoft mais simples de analisar, né? Mais líquida, uma ação bem líquida e conservou a sua tendência de alta, tá? Eu parto do princípio deste fundo aqui, tá?
que foi o fundo em 2019, perdão, e aqui ela passou muito tempo lateralizando, então estava na cara que ia segurar. Aqui tem muita grana aqui, muito preço médio por aqui, e aí ela volta a fazer tendência. Legal. Esse movimento ele gera para mim a expectativa de retorno aqui às máximas, e principalmente, né, já a Microsoft ela já fez, né, o último fluxo de alta, ou seja, a última pernada de alta, ela já fez aqui em 163, desculpem o barulho, fez pullback. Esse pullback claramente foi um trade, tá? Esse pullback você pode pegar aqui essa venda, tá certo? Foi exatamente essa venda aqui, ó. Bum. E agora a única coisa a fazer é plotar plotar essa alta de novo. $180, tá? Não tem o que fazer, tá? O último ganhador aqui, ou o primeiro perdedor, tomou um calor, tá? E aí é uma disputa. Ou você está otimista, apostou no verde, deu certo, fez pullback, aposta de novo. 180 por enquanto, plotado a partir desse fundo. Ou você está pessimista, aposta no vermelho, que o vermelho também foi um cara cirurgicamente AB igual a CD. Bum! Completou. Ou você faz isso aqui, tá? Ou você faz o comprador, tá certo? Vai perder tendência de baixa para mim quando esse vermelhão, crise, que é sempre complicado de voltar, é sempre difícil de voltar, mas a gente está vivendo uma crise nova, então ele pode voltar uma terceira vez. Só vai perder a tendência de baixa quando subirmos o suficiente, deixa eu trocar de cor, subirmos o suficiente para que tenhamos em um momento o vermelho sem romper fundo, tá? Por enquanto o vermelho rompe fundo, então a tendência é de baixa. No intraday, aqui é gráfico diário, né? No intraday, porém se a gente tirar o zoom, né, claramente uma tendência de alta, claramente uma tendência de alta, tá? Bom, os pontos de suporte são 153,45, 147,65. O 153 é aquele bipolar, tá? Então a gente tem ele de baixo para cima, resistência, tá? Rompeu, suporte, suporte, tchau. De cima para baixo, suporte, aqui foi suporte, depois lascamos para baixo, resistência, resistência, até que vencemos. Então agora, se voltar, é suporte aqui 153,45, depois 147,65, e o suporte referente a esse processo de precificação 136,64 e 136,73 exatamente. Então teria ali 1, 2, 3, 4 pontos de suporte. A única resistência que eu vejo é o fim de fluxo ou 179,33, certo? Então é isso. Finalizo por aqui, Vini. Veja se você gostou, veja se você curtiu, dê o seu feedback. E também vocês do canal. Esse vídeo vai ser publicado publicamente para todos aqui do canal, não só os assinantes. Um grande abraço. Tchau, tchau.